Jânio Quadros renuncia ao cargo de presidente da República, chocando todo mundo que o cercava. Essa renúncia, veja bem, segundo Jânio Quadros, ela vai ser realizada por forças ocultas que o impediam de governar. Segundo Jânio, forças ocultas impediam o governo dele, impediam ele de tomar atitudes que um presidente deveria tomar. Por isso ele renunciava à presidência, fazia outras coisas, ia voltar a dar aula de português, que era o que ele fazia, né, antes de se tornar político, enfim, ia tomar outro rumo aí na vida. Segundo muitos historiadores, essa renúncia não é tão despolitizada assim, não é tanta loucura do Jânio Quadros como alguns interpretaram na época. Existe um grupo de historiadores, cujo principal exemplo é a professora de São Paulo, chamada Maria Vitória Benevides, que associa essa renúncia a uma espécie de golpe branco. Meus alunos, golpe branco é um golpe, é uma tentativa de golpe de Estado sem usar força. Segundo a interpretação dos historiadores, qual era a ideia do Jânio Quadros? Não tem apoio da UDN, não tem apoio dos populares, não tem apoio de ninguém. Estou completamente isolado, sozinho, triste no meu quarto, beleza? Não tenho o que fazer. Nesse contexto aqui, eu completamente isolado, vou tomar uma medida. Ofereço a minha renúncia, imaginando que não vão aceitar que eu renuncie ao cargo de presidente. Bernardo, por que não aceitariam uma renúncia do Jânio Quadros? Cara, porque se o Jânio Quadros era mal visto por ser um político de esquerda, coisa que ele não era, o vice do Jânio Quadros era muito mais mal visto do que o Jânio. O vice do Jânio Quadros, senhores, era ninguém menos do que Jango, João Goulart, líder nacional do PTB, do Partido Trabalhista Brasileiro, ministro do Trabalho do Vargas, um cara muito ligado aos sindicatos. O Jânio Quadros imaginava que nunca permitiriam que um cara como o Jango assumisse a presidência no contexto político do Brasil. Então ele ofereceria a renúncia, não aceitariam a renúncia dele. Ele pediria, então, né, caso ele continuasse, para aumentar os poderes como presidente. A ideia era que não aceitassem a renúncia, ele continuaria como presidente, mas ganharia mais apoio, aumentaria os seus poderes aí. Os historiadores que argumentam nesse sentido até apontam o seguinte: no momento que o Jânio Quadros renunciou, o João Goulart, o Jango, sequer se encontrava no Brasil. O Jango estava na China comunista, liderando aquela missão comercial que nós falamos. Então, para piorar a situação, o Jango ainda, além de ser ligado às esquerdas, aos sindicatos, trabalhadores, ainda está na China. Então, uma situação complicadíssima aí. Bem, se havia a estratégia do golpe branco, essa estratégia foi um grande fracasso, tá? Ninguém liga para a renúncia do Jânio Quadros, não vai haver mobilização pela permanência dele na presidência da República, o que não significa que as coisas vão ser resolvidas de forma fácil. Mas esse golpe branco não funciona, a renúncia é aceita e Jânio sai da presidência da República de forma melancólica aí. Tudo bem, gente? Agora, mas com um comentário importante que já foi cobrado na prova do Enem. Como eu falei para vocês, o governo João Goulart, ele não é um governo que se segue imediatamente após a renúncia do Jânio. Lembra, o João Goulart estava na China comunista, liderando a missão comercial, assim que ele escuta a notícia da renúncia do Jânio Quadros. Quando ele escuta a renúncia, a atitude natural do vice-presidente é retornar ao Brasil. No entanto, gente, após a renúncia, ocorre um veto militar à posse de Jango. Ocorre um veto militar à posse de Jango, à posse de João Goulart. Os militares, os principais militares do Brasil, né, líderes aí das pastas do Ministério da Aeronáutica, da Marinha e do Exército, vetam a posse do Jango. Por quê? Porque consideravam que o Jango era risco, era perigoso para a segurança nacional. Em poucas palavras, Jango era esquerdista demais. Jango era uma figura muito próxima do comunismo, coisa que ele também não era comunista, tá? Ele era ligado aos trabalhadores sim, aos sindicatos sim, mas comunista ele não era. Mas era uma figura muito perigosa para a segurança nacional num contexto tão difícil, tão complicado que era o contexto da Guerra Fria. Então, em 25 de agosto, o presidente renuncia e o vice é impedido de assumir pelos militares que dizem que ele não vai voltar para o Brasil, não.
não vai assumir a presidência da República, a presidência não vai ser exercida pelo Jânio Quadros, ou seja, a Constituição não vai ser respeitada. Não sei se você percebeu, esse veto aqui é uma tentativa muito clara de um golpe militar. Nesse momento, você deve estar se perguntando, Bernardo, e por que o golpe não aconteceu? Eu sei que o golpe militar é de 64, por que em 61 o golpe não acontece? Pois bem, gente, o golpe não acontece em 61 por conta de uma reação da sociedade brasileira. Reação essa conhecida como a campanha, muito importante, pouco estudada pelos alunos, a campanha da legalidade. A campanha da legalidade foi uma campanha liderada pelo governador do Rio Grande do Sul, um rapaz conhecido de muitos de vocês, chamado Leonel Brizola, na época bem mais jovem do que a figura que vocês conhecem, obviamente. Leonel Brizola era governador do Rio Grande do Sul, era uma figura importante do PTB, do partido do Jango, era cunhado do Jango também, né? Mas isso não vem ao caso. E o Leonel Brizola vai liderar uma campanha conhecida como a campanha da legalidade, cujo objetivo era simples: vamos respeitar a Constituição. Se a Constituição diz que o vice tem que assumir, que o Jango tem que assumir, que o João Goulart tem que assumir, o João Goulart vai assumir. Começa a iniciar uma campanha de rádio, inicialmente, a chamada Cadeia da Legalidade pela rádio. O Palácio do Piratini, que é a sede do governo do Rio Grande do Sul, virou uma verdadeira sede dessa campanha. O Brizola discursava diariamente, falando que não ia permitir que o golpe acontecesse, que não iam dar o golpe pelo telefone dessa vez, que teriam que partir para o conflito. Ou seja, nesse contexto aqui, do veto militar ao Jango e da campanha da legalidade, o Brasil encontra-se à beira de uma verdadeira guerra civil entre partidários da defesa da Constituição e os militares que não querem que o João Goulart assuma a presidência nesse contexto. Um cenário super complicado, um cenário super crítico, que vai ser resolvido apenas algumas semanas depois. A resolução desse episódio, ela vai acontecer apenas no dia 7 de setembro de 1961. No dia 7 de setembro de 61, vai ocorrer a chamada solução parlamentarista. A chamada solução parlamentarista. O que foi isso, Bernardo? Foi uma solução encontrada pelos militares e os apoiadores do Jango para que o Jango pudesse assumir a presidência. Faria-se uma emenda constitucional. Faria-se uma emenda constitucional. E o Brasil deixaria de ser uma república presidencialista para se tornar uma república parlamentar, ou seja, uma república com primeiro-ministro. O primeiro-ministro escolhido nessa época é até uma figura conhecida, um cara chamado Tancredo Neves, que se não tivesse morrido seria presidente da República após o governo militar. Além disso, ficou acordado que seria realizado um plebiscito, uma consulta popular, para ser marcada ainda, onde se decidiria pela continuidade ou não do parlamentarismo. Então o Jango assume a presidência sim. O Jango assume enquanto presidente da República. No entanto, o Jango vai assumir uma postura com poucos poderes, visto que o Brasil vai se tornar um regime parlamentar a partir de 7 de setembro de 1961.